Bom, hoje estamos com presença muito especial. Ilustre. Estamos com o Marcelo Katayama. Ele é médico e diretor do Núcleo Ser Treinamentos. Vamos falar hoje um pouquinho sobre depressão pós-separação, né? Entender um pouquinho o que é aquele limiar, né? Do que seria normal, o que não é normal, o que a gente pode fazer, como passar por isso. No Núcleo Ser tem vários treinamentos que você fica no final de semana inteiro, você passa por várias situações para você se olhar e se entender melhor. As três já fizeram. E foi isso que nos Vários uniu. treinamentos. Descasadas existe por conta do Núcleo Ser. A culpa foi, E aí, foi por pós Pode TL. despertar. Não, pode despertar Pode nós despertar. duas, mas a conversa no bar foi pós início de É TL. verdade. A gente tinha deixado uma pessoa no No TL. TL e depois foi para um bar. Tá. E É aí isso. que começou a conversa. Aí criou-se começou o canal. tudo culpa do Núcleo Ser. E aí eu Tá fiz bem. vários treinamentos desde 2002, eu tinha 22 anos, era muito novinha. Não conta a idade. E fiz vários, tô com quase 40 e já vai contando, entendeu? Porque eu tô procurando um pretendente, não quero dar surpresa. Aí já fica sabendo. Aí foi muito interessante, porque o meu processo de separação foi muito triste, melancólico, porque isso é do meu perfil mesmo, eu não posso perder a oportunidade de ter um graminha. Mas ao mesmo tempo, eu tive e tenho zero problema de passar por isso de novo. Eu não tenho medo de me entregar e de me relacionar com alguém. Então eu acho que esses processos fizeram com que eu tivesse uma segurança em relação ao... A gente até pode quebrar a cara, ficar triste, mas passa. Então esse processo meu é muito tranquilo, eu não tenho medo nenhum de me entregar, de amar, essa questão de sabotar, de auto-sabotar, não tem nada disso. Né? É muito comum a gente ver esse tipo de situação acontecendo em relacionamentos. Quando o relacionamento termina, existe uma fase inicial natural de você ficar mais recolhido e entrar aí num quadro de tristeza, porque essa tristeza ela vem para mostrar que tem um ciclo ali que está se encerrando. E é importante que a gente possa passar por esse processo meio que para metabolizar mesmo tudo aquilo que ficou e poder tirar todo o aprendizado a partir de toda a experiência que você teve ali naquela relação. Agora, existe uma diferença muito grande entre tristeza e um quadro de depressão. Porque você resolver ficar um pouco mais recolhido e reflexivo a respeito do que aconteceu, aquilo é normal. Mas quando que isso começa a passar do normal? Aí tem alguns sintomas que a gente precisa ficar de olho. Um deles é, por exemplo, a pessoa passa uma semana de cama só chorando. Passar um dia ou dois mais reflexivo, uma semana, 2 semanas, um pouco mais para baixo, isso eu sinto que faz parte, principalmente dependendo da forma como essa relação termina. Porque tem relações que elas vão terminando, né? Num período de 2 anos, de 3 anos, ela vai acabando. Então, a forma com que você vai se relacionando com a pessoa vai se deteriorando, aquilo vai gerando uma série de pequenos desconfortos, e quando a relação termina no final das contas mesmo, vem um luto, mas boa parte disso já foi digerido, vamos dizer assim, vivido lá atrás. Durante esse período. Agora, Isso você quer dizer quando as pessoas terminam e elas estão bem? Porque não elas necessariamente terminam e ficam ficam bem. Não necessariamente elas terminam e ficam bem, mas e também não precisa necessariamente estar bem. Mas tem relações que elas vão se deteriorando ao passar do tempo. E aí quando acaba, né, esse período de luto, do meu ponto de vista, ele tende a ser um pouco mais curto. Ah, tá bom. Entendeu? Porque você já foi vivendo aquilo, principalmente no encerramento ali da coisa. Agora, isso pode acontecer também de cada um estar vivendo isso... Momentos diferentes. Então, Sim. tipo, sei lá, por exemplo, né? Pra mim, eu já vim digerindo essa separação durante 2, 3 anos, o meu parceiro não sabe que eu tô vivendo isso. Perfeito. Então, pra mim, aquilo foi digerido e pra ele é uma ruptura Abrupta. Isso pode também acontecer. acontece. Isso pode Ou acontecer. ele sabe e não quer saber, que foi o meu caso, né? Porque o cara, quando saiu, tava ótimo. E eu falei, o quê? Eu tô assusto. Falei, meu, ferrou. E o cara, ó, tranquilão. As 2 últimas experiências, eu acho que eles anteciparam o processo, entendeu? Talvez seja até Ou recomendado. estão fingindo também, né? Mas a atitude masculina e a atitude feminina perante um rompimento, ele costuma ser um pouco diferente também. Gostei desse assunto. Vai subindo. Fala mais. Mas isso é um padrão que eu observo acontecendo em alguns casos, né? Dos homens terem uma tolerância um pouco maior a esse fato desse
encerramento do relacionamento do que as mulheres. Não, mas não é 100% dos casos. Não são 100% dos mas casos. Eu acho que quem Isso. coloca a máscara, acho que sofre muito mais por mais tempo, ou não, Marcelo? Isso, na verdade, é um desejo interno. Esse é o desejo de vingança. E olha, demonstrar ou não o sofrimento é uma coisa completamente descolada de ter ou não ter o Sentir ou sofrimento. não. E tem uma outra coisa importante dentro dessa história, é que as pessoas elas têm níveis diferentes de consciência em relação às suas emoções. Então tem pessoas que elas têm clareza do que estão sentindo. No trabalho de desenvolvimento pessoal, de autoconsciência, isso é algo que a gente vem treinando. Né? Você ter um contato maior com as suas emoções, perceber melhor aquilo que você está sentindo, inclusive conseguir dar nome. Porque às vezes a gente está mal e não sabe dar nome para aquilo que tem. Então você fala, o que você tem? Eu não sei, eu estou mal. Mas o que é esse mal? É triste, está com raiva, Angústia. angustiado. É. E quando você consegue dar nome para isso, você consegue achar a saída para esse problema. Recentemente eu estava conversando com um executivo, um dono de empresa, e ele veio procurar um processo de coaching, porque ele falou assim, eu tô estressado. Eu falei, mas o que é esse estressado? Ele falou, não sei, eu tô estressado. Eu falei, então pera lá, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é identificar qual é o sentimento que tem por trás disso. Aí conseguimos identificar, tinha raiva e medo. Eu falei, bom, a raiva está mostrando que tem uma necessidade não atendida, então nós precisamos achar um jeito de mobilizar essa energia. E o medo de que tem uma ameaça. Ele falou, E a partir daí começou a desenrolar todo um trabalho, estamos fazendo um trabalho com ele, com a empresa, enfim. Tem um cenário todo acontecendo por trás desse estou estressado. Então muitas vezes o homem, ele termina, não só o homem, uma mulher também é a mesma coisa, termina a relação e fala, tô mal. O que é esse mal? Nossa, isso é fantástico. Entende? É importante porque quando você identifica que você está triste, eu vou observar, tem uma perda. O que eu posso fazer em relação a essa perda? Tem algo que eu possa fazer para reverter isso? Então isso é muito comum. Quando você separa uma coisa da outra, aí fica mais fácil de dar o direcionamento correto. Porque uma outra coisa que acontece em processos de separação dentro dessa estrutura de medo, além da tristeza, quando vem o medo, vem esse medo do que vão pensar de mim, Exato. como é que vai ser a minha vida agora. Sim. Putz, mas eu vou ter que de novo achar alguém. Ai, que preguiça! Puta saco, mano! Recentemente eu até coloquei isso num post, né, que na verdade o medo de amar, ele está intimamente ligado ao medo de você se machucar de novo. Exatamente. Então na verdade não é que a gente tem medo de amar, é que você tem medo de se machucar de novo, de se decepcionar de novo, de ficar triste de novo por algum motivo. Sim. E tem muitas pessoas que desistem A gente foge. nesse meio do caminho e acaba fugindo disso no meio do caminho. Muita gente. Mas você falou, acho que uma coisa muito importante, que acho que a gente vai voltar ainda nos pontos da depressão, mas já que você falou, em relação a reconhecer o sentimento, Uhum. né? Eu acho que quanto mais as pessoas se desenvolvem, Uhum. se conhecem, entendem como lidar com os seus sentimentos, fica mais fácil de passar por Sim. esse processo sem entrar de fato numa depressão, não? É o que acontece muitas vezes quando você termina. Na verdade, não só o término de relacionamento, mas qualquer situação marcante na nossa vida, nós temos uma tendência a entrar num que eu chamo de loop de pensamento. Você tem uma sensação, um sentimento que vem ali, algo diferente que vem, que você não sabe dar nome. Aí, isso dispara a sua memória, outras vezes que você teve algo parecido na sua história, isso traz um outro pensamento que dispara de novo uma outra emoção, e aí você entra num loop. Quando você fala, bom, o que eu estou sentindo é tristeza. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo. O que me deixou triste? Foi isso, foi aquilo. E quando eu reconheço, melancolia faz parte da minha personalidade, do meu jeito de ser. Descarrega a emoção, aquilo acaba. Cessa o loop de pensamento. Porque muitas vezes a gente fica retroalimentando a mesma história durante muito tempo. Então, quando você começa a perceber esses loops, e quando você sai desse loop, é um estado que a gente chama dentro da estrutura, da metodologia que nós desenvolvemos no núcleo, de estado de presença, quando você vem para esse estado maior de consciência, de perceber o que está acontecendo com você, você escolhe o que fazer. Sim. E aí fica mais fácil sair, ou até assumir, falar, olha, eu sou assim mesmo, melancólico Deixa assim mesmo. esgotar, deixa acabar esgotar. as últimas gotinhas aqui que vai Isso. ficar ótimo. Mas faz isso durante 5 minutos, 10, 15 É minutos isso mesmo. e zera. Na hora que zera, pronto, limpa o rosto, né? Retoca a maquiagem e bola pra frente. Perfeito. Descarregar de forma
consciente, não é só a parte emocional, te Tá deixando presente. levar. Eu Exatamente. acho que isso também tem muito daquela questão de a gente não achar que o outro era vilão, né? Porque uma coisa que eu percebo em relação às minhas amigas é que nenhum dos meus ex foram vilões. Na verdade, eles são ótimos. Até recomendo pra quem quiser arrumar alguém bem selecionado, maravilhoso. Por quê? Porque todos os meus processos eu olhava pra mim. Acho que por conta disso também, com 22 certeza. anos fazendo os treinamentos, eu quando começo esses processos de conflito, de não conseguir me entender com a pessoa, o processo inteiro o problema sou eu. Não porque eu quero me punir, nada, mas porque eu tenho consciência de que eu preciso ser melhor para a pessoa poder ser melhor para mim. Tem muito a ver também com o significado que a gente dá para os fatos, né? Toda vez que acontece algo desagradável, a primeira reação nossa realmente é apontar o dedo para o outro. Falar, é você que está me fazendo sofrer, é você que está me deixando triste, é você que está Você que terminou, tá você que está me terminando. abandonando. Sim, Né? o Quantas abandono. vezes essa Abandonada coisa... 3, Sentimento ficaram de ótimos, abandono. eu acabada, mas eu tinha consciência, eu tinha E essa noção. questão do abandono tem muito a ver com a gente se sentir inteiro ou não. Porque se eu me sinto inteiro, o outro pode ir embora, decidir ir embora. Sim, Mas você continua inteiro. é. Agora, se eu sou, né, tem essa... Metade. Metade da laranja, Cara, né? essa conversa pra mim é a maior furada, né? Ah, tem que ser 2 metades da laranja ou a tampa e panela. Que história é essa? Você vai ser precisa. metade pra poder encontrar uma outra metade e aí ficar um escorando no outro? É. Porque na hora que fica nessa um escorando no outro, quando um decide ir embora, esse aqui ficou abandonado. Sim. Agora, se eu sou inteiro e o outro é inteiro e eu tô junto com o outro por escolha, eu tô somando. Então, se o outro decide ir embora, o outro decide ir embora. É diferente de eu me sentir abandonado, de eu achar que eu fui abandonado. É isso. Só que quando você traz esse apoderamento para você, certo? Também diminuem as desculpas e aquela coisa de eu conseguir apontar o dedo. E quanto mais eu vou me tornando consciente disso, aí explica um pouco dessa fala da Thaís de eu que sou a culpa. Não é isso, é que você traz para você a responsabilidade pelos seus atos, pelas suas escolhas, Isso. deixa de apontar o dedo para o outro. E o que você ganha nesse processo? Tem um monte de detalhes aqui que você consegue aprender a respeito de como você funciona, de como você é. É isso mesmo. E tem um ganho de crescimento gigante. Precisa terminar para crescer? Não, dá para crescer também dentro da relação. Deveria junto, né? Vamos combinar? Todo mundo? Vamos Parar falar essa história, disso. coisa chata. A gente estava falando dos sinais Perfeito. que a gente tem para enxergar se é a hora de eu procurar um psiquiatra e tomar tarja preta ou se eu ainda consigo tocar O sozinha. que seria o luto normal Uhum. e o que seria já o início de uma depressão, que você comentou, né? Então tem ficar- alguns sinais, né? Então se a pessoa realmente perde a energia de uma forma muito intensa durante um período muito grande, tá? Pensamentos que aparecem de morte, tá? Pensamentos e a pessoa compartilha com alguém que está pensando em se matar ou coisas do tipo, esses são sinais de alerta e se... Não é frescura, né? Não, não é. E esse é um ponto super importante. A pessoa tocou nesse assunto. Esse alerta Isso deve ser vermelho, muito né? grave. Alerta gente? vermelho, sirene tocando, entendeu? Isso Mesmo não tem a ver que com comente frescura. numa brincadeira. Mesmo que seja numa brincadeira, vale a pena sentar com a pessoa e falar assim, peraí, eu entendi que foi uma brincadeira, mas deixa eu entender De um pouco fato, melhor como é isso. que é isso pra você? Porque muitas vezes a pessoa nem percebe que aquele pensamento está rodando de uma forma repetitiva na cabeça, sabe? E às vezes quando a gente acha que a frescura do outro é para chamar atenção, Que é o que o pessoal pensa. que é o que as pessoas pensam, isso aqui é para chamar atenção, ela está querendo atenção. Realmente existe ali um pedido de socorro que está sendo feito, mas de uma forma velada, não de uma forma explícita. Então, se a gente conseguir ter essa sensibilidade de perceber que essa pessoa está no momento que ela está precisando de acolhimento, e dentro desse acolhimento eu preciso de tomar medicação sempre, eu acho que o melhor profissional que vai fazer essa diferenciação é o psiquiatra. Ele é o médico que vai ver, porque nos quadros de depressão e ansiedade como patologia, existe um desequilíbrio de neurotransmissores no cérebro acontecendo. Então eu costumo falar que o cérebro da gente funciona que nem um computador, tem o hardware e tem o software. Então, se o hardware não está funcionando direito, que tem um desequilíbrio químico no cérebro, por mais que você trabalhe as emoções, os pensamentos, aquilo não vai ter o mesmo efeito. Agora, se você trabalha as duas coisas, né, no processo software, no processo de terapia, e o hardware com medicação, você soma esse benefício. E aí a pessoa sai do fundo do poço muito mais rápido. Eu tenho casos que eu tenho acompanhado, não só relacionado a relacionamentos, mas quadros de ansiedade, de depressão, e quando a gente associa tudo isso, em período de
30 dias, 60 dias, a pessoa sai daqui e faz um pico, sabe? É muito rápido se você pensar no processo de terapia, que a pessoa vai demorar 2 anos para tentar se entender. Porque você saber onde começou a história, né, é um pedacinho da solução do problema, porque eu tenho que encontrar o padrão e conseguir mudar esse padrão. Ou eu busco na minha história de vida onde aquele padrão começou e ressignifico aquilo, ou eu vou treinar um padrão novo. Agora eu queria que E você não tem explicasse, porque preconceito, muita né? gente, a gente Peraí que sabe. Peraí que agora eu fiquei perdido. Só pra encerrar, porque tem a muita mulherada gente fala que tudo tem... junto. Pera, quem vai falar? É legal cortar, porque ficou bem muito. Mas tem muita gente que tem preconceito, que fala, não vou tomar remédio, não quero ajuda, porque senão eu sou louca, senão eu tô assumindo que eu sou louca, e não tem nada a ver, né? Não Porque tem absolutamente nada a ver. eu vejo muito frequente isso, Uhum. com pessoas que são excelentes, que têm uma vida ótima e que não... foi realmente uma atribuição de emoções, né, e de desafios na vida que ela não conseguiu lidar. Então, acho que seria bom a gente falar um pouquinho dessa questão de preconceito. Eu tomei remédio psiquiátrico por, acho que uns 2 anos e meio, numa fase difícil, e realmente eu tive um resultado assim, de perceber que o meu corpo respondia muito rápido e foi ótimo. Eu parei, nunca mais precisei, nunca tive... uma recaída, e se tiver também vou tomar de novo, não tem problema nenhum, acho. Em relação à medicação, existem muitos preconceitos mesmo, conceitos errados a respeito de medicação. A primeira delas é em relação a essa história de remédio tarja preta. Porque o fato dele ter uma tarja preta, na verdade, não significa que ele seja mais forte ou menos forte. São algumas classes de medicação que, se elas não forem utilizadas da forma correta, como está sendo prescrito pelo médico, ele pode gerar dependência ou pode gerar alguns problemas maiores. E o que é dependência aqui? A pessoa precisar de doses maiores da medicação para ter o mesmo efeito. Ah, mas eu estou tomando antidepressivo e o médico aumentou a dose. Sim, mas isso não significa que você esteja dependente da medicação. Porque com o passar do tempo, pode ser que melhorando todo esse quadro, pode ser que você precise de menos remédio. Agora, tem algumas classes de medicação, por exemplo, benzodiazepínicos, que são alguns calmantes, que se a pessoa não usa da forma correta, isso induz mesmo dependência, e quando você tira, tem síndrome de abstinência, é uma encrenca. Tá? Por isso que é controlado. Por isso que ele é controlado. Os antidepressivos, de maneira geral, eles atuam para restabelecer o funcionamento do cérebro de uma forma, principalmente as sinapses dependentes de serotonina. Então, quando você usa a medicação, ele faz o cérebro como um todo funcionar melhor, dentro daquela disfunção que existe, porque senão a pessoa vai achar que então vou te dar um antidepressivo, vou ficar mais inteligente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas em relação àquela disfunção, ele ajuda a ficar melhor, funciona melhor, e aí você consegue processar melhor os pensamentos. Então aí um soma com o outro. Isso é importante, esse esclarecimento a respeito de medicação, porque senão as pessoas acham que remédio tarja preta é ruim. Não é ruim, tá? Então ele é necessário naquele momento. Ele é importante naquele momento, ajuda a controlar o sintoma, e você tratando o sintoma e a causa raiz do problema, certo? É bem mais Aí você acha a solução. Porque também não adianta você ficar tratando só o sintoma. Porque tem pessoas que entram em quadro de ansiedade e só usa ansiolítico, só usa calmante. Isso apaga o sintoma, mas não resolve o problema. Então você precisa resolver o problema. Também a disfunção orgânica que estava gerando aquilo. E não é porque começou que vai estar sempre. Então Não, vai procurar com certeza. saber. E o resolver o problema está muito no ressignificar que você comentou. Com Queria que certeza. você explicasse um pouquinho, porque a gente sabe o que é isso, que a gente já passou por isso, ressignificamos bastante coisa já. Vai E tenho ressignificar pro consciência que resto da tenho que vida. ressignificar bastante O resto coisa não acaba ainda. nunca. Mas eu queria que você explicasse para quem não sabe o que significa isso, achar um problema e ressignificar e qual que é esse resultado. Perfeito. Todo o padrão repetitivo de comportamento que a gente tem, ele começou em algum ponto. Algum fato fez com que você desse um significado para aquele evento e aí você acaba repetindo esse padrão. O exemplo que a gente sempre dá é assim, criança quando aprende a ter medo de barata. Porque criança, até conhecer barata, não sabe o que é barata. Certo? Pega e põe na boca. Assim. Esse que se deixar faz isso. Só que aí na hora que a mãe vê essa cena, o que a mãe faz? Grita, Dá um grito, desespera, sai correndo. sai correndo, arranca a criança dali, né? Dá uma bronca na criança, porque só não pode chegar perto. E aí essa criança associa barata com medo. Então ela dá um significado, barata igual a medo, eu preciso ficar longe disso. E tem mais, se a minha mãe, que é quem me protege e me dá comida, tem medo desse bicho, esse bicho deve ser muito perigoso. E aí, isso fica registrado na memória. 2 semanas depois, ela está na casa da vovó e encontra a dona Barata. O que vai acontecer com essa criança?
Vai gritar. Vai gritar. A vovó vê a criança e barata no mesmo ambiente, grita também. de novo. Reforça o medo da criança, que barata é um monstro. Isso vai repetindo com o passar do tempo, e aí quando você chega, você como adulto, um bichinho desse tamanho faz a pessoa sair correndo. Isso é porque ficou registrado na memória um significado, barata igual a medo. Para ressignificar, nós temos algumas formas de fazer isso. E uma delas é, acessa esse arquivo na memória, que ficou lá registrado da barata com medo, e deixa, naquela memória, você vai trabalhar com o significado atribuído naquela memória, e para isso, precisa fazer duas coisas. Precisa esvaziar a emoção e trazer mais informação. Essa criança, quando a mamãe grita, ela tem vontade de chorar, certo? Só que geralmente o que os pais fazem? Deixa a criança chorar? Não, dá uma bronca, engole o choro, dá uma bronca, e aí essa emoção fica retida na criança. Agora, se ao invés de você dar a bronca, você deixa a criança esvaziar a emoção, porque é rápido. Eu tenho uma filha de 3 anos que vai fazer 4 agora, e uma outra pequenininha de 1 ano e 3 meses. Quando elas assustam com alguma coisa, e isso acontece com uma certa frequência, se você deixa a criança esvaziar a emoção, 2, 3 minutos é o tempo que precisa. Né? E aí dá mais informação para a criança. Fala, criança, isso aqui é uma barata, para matar tem que fazer assim, ó, puf, com um chinelo em cima da barata. Ela conseguiu esvaziar a emoção e teve mais informação. Sim. Então o significado que fica registrado na memória da criança é barata agora igual a chinelo. Embora minha mãe tenha feito um escândalo. Quando ela vai para casa da vovó, diante da mesma situação, ela vai buscar um chinelo. Então, o que a gente precisa fazer é fazer isso na memória. E existem algumas técnicas para você acessar isso e fazer esse processo. Agora precisa tomar um certo cuidado, porque tem pessoas que trabalham com técnicas de acesso à memória, mas não sabem como fazer o processo de ressignificação direito. Mas importante, vamos combinar? Porque se acessar e sem ressignificar, não quero. Vamos combinar. E esse é um grande problema, né? Porque tem muitas pessoas Aí que trava, acessam né? Imagina. e retraumatiza o trauma. Claro. Se tá vindo uma coisa, imagina se for um medo, uma insegurança, Exatamente. Uma Vamos coisa, uma levar raiva, e você traz isso sem resolver. Eu costumo falar que quando você acessa essa memória e não ressignifica, você tem mais história para contar. Mas o medo continua. Não, obrigada. Não quero. Não, Certo? estamos trabalhando. Quer levar isso para a área de relacionamentos? É a mesma coisa. Né? Eu tive uma relação que não terminou bem. Aí você vai lá na terapia e o terapeuta explica para você e você explica por que não funcionou. Tá legal. Essa é uma parte do processo. Tem uma emoção que ficou represada ali que precisa ser liberada. E não é a emoção do adulto de hoje que está olhando para a situação e falar, deu errado. Não, tem que voltar lá, naquele momento psicológico do trauma, tem técnicas para isso, para acessar essa memória e esvaziar aquela emoção lá. Aí a mágica acontece, que na verdade não é mágica, é uma técnica. Bom, Obrigada. eu Muito acho obrigada. que, espero que a gente tenha, Incrível. com certeza ajudou muito. A gente vai colocar todos os links para vocês acessarem, tiverem acesso ao núcleo, saberem Perfeito. mais sobre todos os treinamentos de autoconhecimento, mais sobre todo o currículo do Marcelo, que não dá para falar aqui, gente, senão a gente Não. só ia falar sobre isso, É um vídeo tá? só disso. Então, mas assim, eu acho que foi muita informação importante que a gente ainda não tinha trazido, né? Obrigada. Marcelo, muito obrigada. Muito viu? obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com vocês. Eu fico feliz de saber que esse sucesso surgiu. Essa que você não esperava, Essa eu não né? esperava, eu não sabia dessa Foi história. demais. Essa história para mim é novidade. Muito bom. Obrigada, Muito Marcelo. obrigado. Volte mais vezes. Volto sim. Pessoal, curta, compartilha. Você pode ajudar tanta gente com esse monte de informação importante. Inscreva-se, Fica a dica. agora eu tô aprendendo. Inscreva-se num canal no YouTube, compartilha no Facebook e Instagram, responde lá nossas enquetes e tamo junto. Nossa, tá profissional. Nossa, Até eu, viu? Até eu! Ó! gente, Liga. beijos, até a próxima. Bom, nós temos 40 minutos. Brincadeira. 30 segundos, valeu! Agora eu queria que E você não tem explicasse, preconceito, porque muita né? gente, a gente Peraí, sabe. Peraí que agora eu fiquei perdido. Só pra encerrar, Ó, porque tem a muita mulherada gente fala que tudo tem... junto. Põe uma Bem máscara. lá no fundinho, bem, mas bem no fundinho, você olha, tá ótimo, uma coisa.